Fique à vontade. Bem, eu agradeço mais uma vez estar aqui, é uma grande honra. E após o vídeo, né, que nós assistimos aí, um pequeno compilado, né, eu alerto aos nossos ouvintes, ou aqueles que estão nos assistindo, que se trata de uma pequena amostragem. O que está acontecendo aí nas nossas escolas, nas universidades, a guerra cultural de um modo geral, toda a produção cultural, as influências que muitas vezes entram na nossa casa e o cristão, às vezes despercebido, não sabe, ou às vezes o pai e a mãe em casa não sabe o que o filho, as influências que os seus filhos estão recebendo nas escolas, passa, infelizmente, disso daí para pior. E por isso nós temos esse tema tão relevante, o cristão e a sua missão contemporânea, guerra cultural, marxismo cultural. E o que vem a ser isso? Mas antes, eu queria ler aqui o versículo, João 8,12, que diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui numa outra passagem, em Mateus 5:13-16, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por que eu estou começando com esta passagem, pastor Jorge, todos que estão nos ouvindo, minha querida que está aqui nos acompanhando? Por que eu comecei com esse versículo? Porque hoje, na contemporaneidade, eu afirmo para os cristãos que estão aí nos assistindo, bem como aqueles que estão aqui presentes, nós estamos vivendo, se não é o maior desafio da igreja, é um dos maiores desafios que a igreja já enfrentou, um dos maiores. E isso é resultado exatamente desta guerra cultural que se avançou, aprofundou, e o intuito desta guerra cultural e todas as ideologias que promovem, todas as correntes filosóficas por trás dessa guerra cultural, visa de uma maneira muito clara destruir toda a cultura ocidental, principalmente a cultura cristã, judaico-cristã, que é a base, o pilar da nossa sociedade. Por isso vocês puderam ver aí nesta introdução, neste vídeo, coisas ou afirmações ou fatos que, se não víssemos, e olha que, como eu disse, trata-se de uma pequena amostragem, que se não víssemos, muitas vezes até duvidaríamos, mas será que é verdade? Será que ocorreu na cidade do Salvador, numa escola pública, uma performance onde uma pessoa faz inclusive um striptease, tira a roupa diante dos alunos, dançando nesta performance? Ou ainda, como vimos, numa escola infantil, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, onde estava se pregando, se doutrinando essas crianças sobre ideologia de gênero, onde de maneira muito clara, um adulto, homem vestido de mulher, eu estou descrevendo aqui a cena, um adulto, homem vestido de mulher, ele pega a criancinha e diz: olha, esta coisa de menina e menina é preconceito, deixarei vocês aí refletindo. O que é isso? Pergunto aos senhores e senhoras cristãos, pais, mães, que estão nos assistindo aí. Ou ainda, quando
na última parte, ou na penúltima parte, o sujeito ele vem explicar o que seria, né, a ideologia de gênero, e onde primeiro ele diz que ideologia de gênero não existe, e mais à frente ele afirma que a ideologia de gênero existe porque foi um desenvolvimento do conhecimento. Ora, aí fica a pergunta, existe ou não existe? Existe sim a ideologia de gênero, e nós vimos no vídeo anterior, onde um adulto vestido de mulher, numa escola infantil, fala que essa coisa de menino e menina é preconceito, e logo em seguida, este outro sujeito ele fala que no plano educacional, em 2015, estava neste plano levar para a escola essa discussão, a ideologia de gênero, para influenciar as crianças sobre sexualidade. Sexualidade. Sobre gênero. O que eles querem com as nossas crianças? Pergunto aos pais e mães que estão aí nos assistindo. E para além disso, da ideologia de gênero, agora nós temos aí um outro braço que complementa essa subversão que tenta atingir diretamente as nossas crianças, pastor Jorge, que é a linguagem neutra. Linguagem neutra, sim. Primeiro que se trata de um aprofundamento do analfabetismo e o assassinato do nosso português, da nossa gramática. Mas muito mais do que isso, a intenção não é meramente assassinar o português, ou tornar as nossas crianças analfabetas. Muito mais do que isso, a intenção é exatamente a desconstrução do gênero. A desconstrução do homem e da mulher, do sujeito homem e mulher. Quando se trocam os termos, porque diz que o nosso português ele é preconceituoso. Diz que a nossa gramática, o nosso português exclui pessoas. E que, portanto, ao invés de termos o termo menina e menino, substitui-se por menine. Onde já se viu isso? E o pior de tudo, pai, mãe, cristãos que estão aí nos assistindo, nós tivemos, pastor, uma decisão, ou melhor, uma lei aprovada no estado de Rondônia, onde se proibiu a linguagem neutra nas escolas, para proteger os adolescentes, as crianças. E o que o STF fez? Derrubou, suspendeu os efeitos dessa lei e, portanto, está liberado o analfabetismo, está liberada a subversão, e o ataque às nossas crianças. E aí eu volto à questão. Nós estamos falando aqui de guerra cultural, de marxismo cultural, e tem gente, pastor, que afirma que o gramscismo ou as ideias desenvolvidas por Gramsci no cárcere, enquanto ele estava preso, né, diz que não tem a ver com as ideias tradicionais do Karl Marx. O Karl Marx, um homem que, através das suas ideologias, ele levou à morte de mais de 200 milhões de pessoas. Somente no Holodomor, na Ucrânia, entre 7 a 10 milhões de pessoas foram massacradas pelo comunismo, pelas ideias diabólicas do Karl Marx. Porque o Karl Marx, ele acreditava naquela ideia de revolução de classes. Ele acreditava que o capitalismo subjugava as pessoas e que, portanto, haveria de ter ali uma revolução dessa classe operária contra os donos dos meios de produção. E nesse materialismo histórico que ele defende essa ideia de uma negação da realidade, uma dialética contínua, onde a síntese e a antítese vão estar ali em confronto o tempo todo, ou seja, não existe verdade, até que se chegue à utopia do comunismo de Karl Marx. E ele acreditava que esse sistema econômico, capitalismo, influenciava na cultura. E por isso as pessoas, o trabalhador, né, ele se subjugava, ele acabava sendo explorado de acordo com as ideias de Karl Marx. Infelizmente essa ideia ela foi se desenvolvendo, foram ganhando adeptos, e nós chegamos à situação como, por exemplo, ocorreu na Revolução Soviética, com Lenin, com Stalin,
a revolução também na China, o comunismo chinês, estou falando, me remetendo àquela época, né, também da Revolução Russa, onde houve um massacre de milhões de pessoas. Como eu disse, apenas na Ucrânia foram entre 7 e 10 milhões de pessoas. Mas só que essas ideias de Karl Marx, o marxismo tradicional, esbarrou em alguma coisa. Por que que a cortina de ferro da União Soviética não conseguiu avançar? Não conseguiu avançar. Primeiro que eles não conseguiram avançar pelo convencimento. A cortina de ferro, ela avançou em alguns países, onde eles dominaram e impuseram esse regime diabólico por meio da força, principalmente. Por meio da força, da guerra e do massacre. Só que, num dado momento, eles esbarraram em alguma coisa. Calma lá. Eles esbarraram exatamente no que nós chamamos de cultura. E foi a cultura, os costumes de uma sociedade cristã que impediram o avanço desse comunismo nos moldes que eram impostos pela União Soviética, do Stalin, por exemplo. E mesmo com tanto massacre, um sujeito chamado Antônio Gramsci, que é aí que vem a ideia do gramscismo ou do marxismo cultural, ele queria desvendar qual o mistério, mas como que o comunismo pode avançar, já que encontrou-se ali uma barreira cultural. E aí é que eu chamo a atenção para os senhores cristãos, que às vezes, mesmo os estudiosos, eles não conseguem compreender que barreira cultural foi essa, que impediu o avanço do comunismo. Obviamente que nós estávamos, inclusive, vivendo uma guerra, mas foi exatamente a fé cristã, a cultura cristã, que impediu o avanço destrutivo do regime comunista da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí o Antônio Gramsci, ele pensou o seguinte, ele inverteu a ordem do pensamento de Karl Marx. Ele pensou o seguinte, ora, não é o capitalismo ou o sistema econômico que influencia na cultura, mas é o contrário. É a cultura que influencia na sociedade, inclusive influencia no regime econômico que prevalece. E aí ele pensou o seguinte, então nós precisamos, de acordo com o pensamento desenvolvido ali pelo Antônio Gramsci, nós precisamos destruir a cultura ocidental. Nós precisamos destruir por dentro a cultura ocidental. Isso significa destruir o pilar principal. E qual é o pilar principal? A cultura judaico-cristã. E por isso, nós estamos vivendo as consequências e o desenvolvimento desta guerra cultural que se aprofundou principalmente a partir dos anos 60, 70, e eu retorno sobre isso já já.